Bom dia, gente. Vamos começar aqui anotando os dados, né? Então a gente tem aqui, né, que ele fala que é um gerador composto longo, tá? Tensão nos terminais 500 volts, né? E potência, né, nominal de 100 kW. E aí ele dá alguns dados, né, da nossa máquina, né? Resistência da armadura 0,03. A resistência do campo shunt 125 ohms. Resistência do campo série 0,01 ohms. Que é a tensão das escovas 0,8 volts. Ele dá aqui que a minha corrente do dreno máxima ela é 54 amperes, né? E ele dá as outras informações que a gente só vai usar na letra C, ok? Com essas primeiras informações aqui já são suficientes. Então vamos montar primeiro aqui o circuito, tá? Então nós temos aqui a nossa máquina. Como é um gerador, preciso colocar a minha queda de tensão nesse sentido. Então nós temos aqui a nossa resistência da armadura. Vou desenhar na parte de baixo aqui a parte da bobina série. E aqui a nossa resistência de dreno, que ela é uma resistência variável, certo? Temos aqui a nossa parte do shunt, né? E os terminais da minha máquina, tá? Então aqui é a parte dos terminais, onde eu tenho aqui minha tensão nos terminais. Tá. A primeira coisa que a gente consegue definir aqui, né, é essa corrente aqui, que é a corrente da carga, né? Para condições nominais, né, ela vai ter aquela potência nominal, né, e aquela tensão dos terminais que ela é fixa. Então dá para definir essa primeira corrente aqui, que é a corrente, né, da carga, que vai ser 100 kW dividido pelos 500 volts, né? Bom, me deu aqui 200 amperes, né? Ok. Como eu sei que essa tensão que tem aqui é igual a tensão que tem em cima desse ponto aqui, também dá para descobrir a corrente em cima da bobina shunt, né? Então, a corrente na bobina shunt, né, eu posso dizer que é a tensão nos terminais, visto que é a mesma, dividida pela resistência do campo shunt. Então, nós temos aqui 500 volts dividido por 125 ohms, que vai ser igual a 4 amperes. Por fim, né, como nós temos aqui essa corrente que desce, que é o IF, e temos essa corrente aqui que chega, que é o nosso IA, a gente consegue chegar à conclusão aqui que o IA, né, vai ser igual à soma das duas correntes, né, o IF mais, né, a corrente da carga, que vai ser o 4 amperes mais o 200 amperes. Com essa informação aqui, né, já é possível a gente entender qual corrente que passa aqui pela nossa resistência séria, né, visto que aqui o máximo que pode vir é 54 amperes, né. Então, a corrente que pode passar por aqui pela resistência séria é igual a, né, a diferença entre os 204 que vem para cá, né, os 204 daqui, né, menos os 54. Então o nosso IS, né, ele vai ser o nosso IA menos a corrente do dreno máxima, né?
204 menos o 54, que vai ser igual a 150 amperes, né? E se a gente já sabe, se a gente sabe agora o IS, né, a gente também consegue descobrir aquela extensão em cima do meu RS, né? Então, o meu VRS, por sua vez, vai ser então o meu IS vezes o meu RS, né, que vai ser 150 amperes, né, vezes o RS, que é 0,01, né? Isso aqui dá para resolver de cabeça, dá 1,5 volts. Né? Muito bom. Então, se a gente sabe aquela tensão em cima desse ponto, né, também, né, sabendo que esse ponto aqui tem 1,5 volts, né, e que o RD, né, que é a resistência de dreno, está em paralelo, né, eu sei que a tensão em cima da resistência de dreno vai ser a mesma. Então a gente consegue descobrir a resistência do dreno agora a partir disso. Quem vai ser a minha resistência do dreno? A resistência do dreno vai ser a tensão em cima dele, né, que vai ser igual ao próprio VRS, dividido, né, pela corrente do dreno máxima. Né? Então, a gente pode ver aqui então que a resistência do dreno vai ser igual a 1,5 sobre os 54, que deu 0,028, né, arredondando, ou, né, isso em ohms, né, ou 28 miliohms, né, 27,8, né, de baseado na conta que a gente fez. Então essa daí resolve a primeira parte, né, que pede a resistência do dreno, né. Então essa é a nossa resistência do dreno mínima, observando que qualquer valor menor do que isso, né, a minha corrente ultrapassa os 54 amperes. Agora vamos para a letra B. Na letra B ele pede a tensão gerada, né, que é o nosso EA ou, né, o nosso EG. Então, né, o nosso, né, lembrando que esse pedacinho aqui era aquela tensão das escovas. Como é que a gente faz o EA aqui? A gente sabe que o VT, né, como é um gerador, né, é a nossa tensão gerada, né, nossa tensão da armadura, menos aquelas tensões aqui dentro dessa malha. Né? Então nós temos aqui o VRS, o VESC e o EA. Né? Ou a gente pode dizer também que o EA, né, é a soma dessas tensões aqui nessa malha. Né? Então vamos fazer isso. Quem é o EA? EA vai ser o VT mais o VRA, mais a queda de tensão nas escovas, mais a queda de tensão no RS. Né? Isso tudo vai ser meu EA. O VT já sabe que é 500. Né? O VRA eu não sei, mas eu sei que ele é o produto da resistência 0,03 vezes a corrente do IA, que é 204. Né? Aquela tensão das escovas a gente já notou que era 0,8 volts, né? E o VRS, né, que é aquela tensão na resistência série, que a gente já sabe que era 1,5 volts. Né? Então a gente fazendo essa continha aqui, dá 508,42 volts. Dando continuidade, agora ele pede para a gente calcular o fluxo. Né? Ele quer saber o fluxo. Para a gente poder saber o fluxo, a forma que a gente, né, pode utilizar é aquela que o EA é igual a K vezes o φ vezes a velocidade em radianes por segundo. Ele não deu a velocidade em radianes por segundo, ele deu a velocidade em RPM. Né? Que a velocidade em RPM que ele deu foi 1.400, né, revoluções por minuto. Convertendo isso, né, para radiano por segundo, a gente pega aqui a nossa velocidade, multiplica por π, divide por 30, que deu 146,61, né, radianos por segundo. Então temos aqui a velocidade, né, temos aqui o EA, falta descobrir o K. Né? Para descobrir o K,
a gente precisa calcular o Z e o A, né? Então a gente precisa calcular o número de caminhos, né, que é o nosso A, né? E o número de caminhos, ele pode ter duas formas. Ou ele pode ser, né, a multiplexidade vezes o número de poros, isso se for imbricado, e pode ser também, né, 2 vezes a multiplexidade, né? Isso se for ondulada. No nosso caso, né, essa máquina é imbricada, então vai ser a multiplexidade vezes o número de poros. Então, o nosso número de caminhos, né, vai ser 2 vezes, né, o número de poros, que é igual a 4. Então, o número de caminhos vão ser 8. 8 caminhos, certo? Já os nossos condutores expostos, né, que é o nosso Z, ela vai ser sempre 2 vezes, né, o número de bobinas, né, que é o C, vezes o número de espiras por bobina, né? O número de bobinas que foi dado era 32, né? E o número de espiras que foi dado era 88, né, por bobina. Então nós temos aqui 2 vezes 32 vezes 88, que deu 5.632, né, condutores expostos, tá? Então já temos aqui o número de caminhos e o número de condutores expostos, né? Então a gente pode definir que o nosso K ele vai ser calculado pela seguinte forma: ZP sobre 2πA. Substituindo esses parâmetros aqui, nós vamos ter 448,18. Então o nosso fluxo aqui, que a gente pode calcular, né, a partir da seguinte equação, que é o EA é igual a K vezes φ vezes a velocidade da máquina, né? Então a gente pode chegar aqui que o fluxo da máquina vai ser o meu EA dividido por K vezes a velocidade da máquina, né? O EA nós calculamos anteriormente, deu 508,42, né? O nosso K aqui 448,18 e a velocidade da máquina 146,61. Temos que o nosso fluxo, né, em mWb é 7,74. Ok. Com essa aqui a gente termina a letra C e podemos dar continuidade para a letra D. Na letra D, ele só pede o torque. Quem é o torque? O torque é K vezes o φ vezes o IA, né? E aí, a gente já tem todo mundo desses parâmetros aqui, né? É só agora a gente colocar na nossa calculadora. Encontramos aqui um torque de 707,7 Nm. Ok. As últimas coisas que ele pede agora é o rendimento e a regulação de tensão. O nosso rendimento, a gente tem que calcular, né, a nossa potência de saída, a nossa potência de entrada. A nossa potência de saída, como ela nominal, é 100 kW. A nossa potência de entrada, né, a gente pode definir ela de duas formas, sendo ela pelo torque, né, aplicado vezes a velocidade da máquina, ou nesse caso aí, né, como é desprezível as perdas mecânicas, a gente também pode calcular pelo EA vezes o IA, né? Qualquer uma das duas vai dar a mesma coisa, né? Então vamos pegar essa segunda aqui, que a gente tinha calculado já 508,42 vezes 204. Então deu 103,72 kW, né? E aí o nosso rendimento, que é a nossa potência de saída sobre a nossa potência de entrada, vai dar, né, isso já em porcentagem, 96,4%. Já a nossa regulação de tensão, né, ela é a nossa tensão a vazio
menos a tensão à plena carga, dividido pela tensão à plena carga. A nossa tensão à plena carga já foi dada, que é 500 volts. A nossa tensão a vazio, a gente tem que lembrar o conceitozinho de como a gente pode calcular essa tensão a vazio sem precisar fazer nenhuma conta. A gente sabe que se a gente tem aqui o nosso circuito, seja ele como for, se a gente remover a carga aqui e essa corrente aqui for igual a zero, né, a tensão que nós vamos ter nos terminais, né, vai ser aproximadamente a própria tensão aqui gerada. Então a gente pode falar no nosso exemplo aqui que a nossa tensão a vazio, nesse caso, vai ser o próprio 508,42. Né? E aí a gente consegue definir a nossa regulação de tensão. Também em porcentagem, né, é igual a 1,68. Então é isso, gente, tá? Espero que tenha sido claro. Até a próxima. Fiquem com Deus.